Mais um vídeo, que demais! Pessoal, agora se prepare, porque você vai descobrir que viver no Brasil não tá com nada. Bom mesmo é viver na Coreia do Norte. O que esse cara tem na cabeça? Só que quem fala que bom é viver lá, não vai morar lá. Você já percebeu isso? Eu já percebi, eu já notei. E o mais contraditório disso tudo é que quem foge desses lugares, quem consegue fugir desses lugares, que esses jovens dinâmicos falam que é uma maravilha, que é o paraíso na Terra, todos eles que conseguem fugir desses países falam que lá é um inferno. Deus me livre. Só que segundo o jovem que fica na frente do computador o dia inteiro e ganha mesadinha do papai, não é bem assim. Tem pessoas que ficam mentindo, porque lá é maravilhoso mesmo. Meu amor, se você acha maravilhoso, vai morar lá. Aí fodeu. E a gente vai ver agora um jovem dinâmico que defende o socialismo / comunismo. E esse jovem dinâmico, ele fala coisas que a gente não sabe se ele foi abduzido por um alien pra poder falar isso, ou se é apenas falta de proteína na massa encefálica mesmo. E a gente vai ver isso aqui agora, então já prepara o balde aí que com certeza você vai rir. E às vezes, né, pode não dar tempo de ir no banheiro, então já tô falando pra você preparar o balde. E chama a família aí pra poder se divertir. O Marx coloca num dos textos dele, acho que é no Salário, Preço e Lucro, que ele fala, a gente não tá esperando a boa vontade da burguesia de parar de explorar ou explorar menos. O que a gente quer é destruir o mecanismo que permite a exploração. Vamos acabar com o trabalho, né? É uma grande exploração. Falou o jovem que fica no quarto jogando videogame. Porque aí não depende da sua vontade. As pessoas não conseguem acumular o capital a ponto de ter esse poder político nas mãos de uma entidade privada, nem se quiser. Essa é a ideia. O cara é contra-empresário mesmo, é inacreditável, velho. É a destruição desse mecanismo. E aí uma das coisas interessantes que a gente tava conversando... Mas ele não movimenta, em vez do Bezos ou de um cara desse, não vai pra alguém que tá dentro do Estado, esse poder? Não tem esse perigo? Aí é uma das coisas que a gente tem que observar nas experiências reais, né? Experiência real. O Estado não é a mesma coisa no capitalismo e no socialismo. Isso é verdade. No capitalismo, ele sendo pelo menos bem administrado, era para ele poder prover o básico para toda a sociedade. Agora, no socialismo, que a gente cansa de ver aí, a única coisa que ele provê é miséria pro povo. E é claro, né? Bastante capital para um grupo seleto que fica ali administrando. Não adianta falar que o capitalismo é malvadão, que no socialismo as pessoas vão viver belíssimamente bem, porque não é essa a realidade que foi implementada em vários países e não é isso que acontece. Eu conheço várias pessoas, inclusive eu, mudei de vida através do capitalismo. Agora me diz um que mudou de vida num país socialista. É todo mundo igual, na miséria, é claro, né? Menos a cúpulazinha ali do governo, que aí todo mundo com cu cheio de dinheiro. E dinheiro do povo, é claro. Porque o Estado tem caráter. Então essa é uma das coisas que a gente sempre salienta. Se o Brasil estatizar todas as suas empresas, ele não vai virar socialista. Porque socialismo não é sinônimo de estatização. A questão é, o socialismo é, no mínimo, pelo menos na sua base comum, a classe trabalhadora no poder do Estado. Olha, ele deve acreditar, né, em Saci Pererê, Pula Sem Cabeça, Papai Noel, com toda certeza. Porque o que ele fala não tem nexo nenhum. Será que ele se escuta falando? Quando ele fala que a classe trabalhadora tem que assumir o poder do Estado ou os meios de produção, não tem o menor nexo. Porque para poder existir meios de produção, tem que ter uma pessoa para poder investir. E eu digo tempo, dinheiro, administração. E é um Estado de caráter proletário. Incrível. Não é à toa que a União Soviética chamava União Soviética. Soviete em russo significa conselho. Deu o certo, que era o né? Soviete? Na primeira Revolução Russa, que é em 1905, não é em 17, tem uma em 5 que é derrotada. Se forma espontaneamente os sovietes, que eram conselhos de fábrica. E deu muito certo, né? Deu certo sim. E aí os bolcheviques, que eram os membros do Partido Comunista, né? Vem nos sovietes a pedra angular da democracia popular, porque a ideia é dar o poder do Estado nas mãos dos trabalhadores. Os trabalhadores vão controlar o Estado. Como se fazia isso na União Soviética? Através dos sovietes. Por isso que quando falavam em República Soviética, eram repúblicas que tinham a classe trabalhadora atuando ativamente na política. E pra gente isso é uma ideia muito alienígena, porque a gente, como classe trabalhadora no Brasil, não tem ingerência no Estado nenhuma. Qual que é a única forma de você ter gerência em cima do Estado? Tendo democracia, as leis funcionando da forma correta e dando liberdade para as pessoas. Aí você pega os modelos de países que hoje são socialistas. Qual deles tem isso? Fala pra mim. Não tem nem internet. Esses dias eu vi um vídeo, um documentário, que o cara foi em Cuba pra poder ver como que as pessoas viviam lá. As pessoas no meio da rua, no meio da semana, fazendo uma fila pra poder pegar salsicha pra comer. E aí o governo dava uma caixa com uma salsicha dentro e
se acabasse essa salsicha durante o período do mês, se vira, meu querido. Pra quem quer ver esse documentário, se eu não me engano, é no canal, acho que é canal do Adilson, se eu não me engano, tá? É muito bom esse documentário. É uma maravilha morar num país assim, maravilha. Qualquer mecanismo de poder popular pra gente é completamente impensável. São coisas que a gente não consegue imaginar. De ter conselhos locais e regionais que elegem os seus delegados de maneira direta, sem vínculo partidário, pra representar seus interesses no estado. Em Cuba tem os seus delegados em cada bairro. Agora tira um morador de lá, bota em segurança em outro país e pergunta pra ele se é bom ou se não é. Aí você vai descobrir a resposta pra ver se é bom isso aí. As coisas vinham de baixo pra cima mesmo, sabe? Nesses países vem de baixo pra cima mesmo. Só que o que vem é o consolo. Então a questão no Brasil, a gente no máximo pode votar. E a gente tem um mecanismo de referendos e plebiscitos. Sabe quando foi o último referendo? 2005. Foi do desarmamento. Foi do desarmamento. É que não foi respeitado. A população votou contra e não foi respeitado. A população votou a favor de poder ter armas pra poder se proteger e não foi respeitado. Então, assim, é o pior de todos os aspectos, sabe? E aí a questão esses países socialistas têm mecanismos de democracia direta que a gente nem sabia que existia. E isso é uma das coisas que a gente quer explicitar. Não é a mesma coisa. Não funciona da mesma maneira. Não dá pra gente transplantar a democracia burguesa pra experiência socialista e achar que vai caber. Meu Deus, vai trabalhar, meu querido. Vai trabalhar, vai ganhar o seu, vai. Porque se usa muito o argumento de lá tem partido único. Então não é democracia. As pessoas não se candidatam por partidos lá. As pessoas se candidatam independentemente. Mesmo na Coreia, por exemplo, que tem esse mecanismo de baixo pra cima, de conselho local até regional, até os Ou na China. A China tem a mesma coisa. Sim, tem o mesmo processo. A China tem o mesmíssimo processo. Só que a China tem 9 partidos legalizados e alguns não legalizados que podem participar das eleições. É outro modelo. Vai pra lá, é um paraíso. Eu não sei como que ele não foi morar lá ainda. Mas na Coreia tem 3 partidos, por exemplo. Isso, vai pra lá. Só que a maior parte das pessoas que se candidata pra representar a sua classe de fábricas de sapato, sabe? Não entra em partido nenhum. Porque a lógica não é seguir um partido, é seguir os seus interesses como representante dos enfermeiros, dos fabricantes de sapato, dos varredores de rua, sabe? Sim. Então, pra eles, é um modelo diferente, sabe? Então, se usa também esses parâmetros da democracia burguesa pra dizer que não há democracia nesses países, só que não dá pra gente comparar uma coisa com a outra, porque os mecanismos de ingerência no Estado que a classe trabalhadora tem em experiências socialistas são inimagináveis pra gente. Inimagináveis. Então, falar, não tem alternância de poder no executivo, sabe? Isso é um parâmetro da democracia burguesa. Porque não quer dizer só porque a gente tem eleição de 4 em 4 anos pra o executivo que a gente tem democracia, não são sinônimos as coisas. Lá não tem nem eleição, quer dizer, tem eleição, só que com um candidato só. Aquela coisa, né? Muita gente fala sobre a defesa do Estado Democrático de Direito e nós como comunistas, o Lenin também trata isso, a gente entende que é muito melhor a gente viver numa república democrática como a gente vive, ou como a gente vivia até 2016, da data do golpe contra a Dilma. É golpe. Respeitou os ritos legais, mas é golpe. É golpe, sim. E até aquele ano ele vivia muito bem. Agora ele vive muito mal. Coitado dele, né? Do que a gente viver numa ditadura fascista, sim, por exemplo. Sim. O Lenin fala sobre isso também. Verdade. Sabe, não dá pra comparar. Não tem como comparar, porque nesse momento a classe trabalhadora ainda consegue se organizar, consegue pensar essas questões. E a classe trabalhadora tem mais liberdade pra se organizar em momentos de democracia. Sim. O Lenin fala sobre isso já. E aí o que a gente pensa, quando a gente fala sobre Estado Democrático de Direito e essa defesa meio abstrata, né, dessa coisa do direito, da lei e tal, é só a gente perguntar pra alguma mãe que perdeu seu filho numa chacina no Jacarezinho, se ela acha que a gente vive numa democracia. É chacina do Jacarezinho, é isso? Você puxou a ficha corrida de cada um? Você viu a declaração do delegado? Você viu os documentos? Você ouviu a troca de tiro quando a polícia chegou no local? Você viu o tamanho da investigação, o tempo da investigação que foi pra poder chegar até nisso? Tinha pessoas sendo procuradas por sequestro, por roubo de carga, aliciamento de menores pra poder entrar pro tráfico de drogas. O delegado mostrou provas contundentes. O Rodrigo Pimentel, que é uma pessoa pública também, já foi em vários programas explicando e mostrando provas contundentes. Aí o cara vem e fala uma merda dessa. Tá de sacanagem, velho. Entendeu? Esse elemento democrático esvaziado do voto, da liberdade e tal, é um elemento que não se comporta da mesma forma dependendo do lugar onde você está. Né? Então, para uma mãe que perdeu o filho no Jacarezinho ou em qualquer massacre ou qualquer coisa, pergunta pra mãe que teve o seu filho aliciado. Pergunta pra ela o que ela acha disso.
Isso não, a gente vive numa ditadura, só que é uma ditadura da burguesia. Tá vendo, pessoal? Ele vive numa ditadura, se é que você me entende. O massacre não é com o cidadão de bem não, né? Que não pode fazer nada, não pode sair de casa direito. É com o vagabundo, coitadinho. Essa não foi de doer o ouvido, não. Foi de doer a comunidade dos otorrinos. Sim. E aí, só pra terminar, tem um caráter que é fundamental, que os liberais costumam atrelar. O quê? É essa contraposição, não só de capitalismo e Estado, mas de entender o Estado como uma entidade que está acima das classes. Que é isso, né? Menos Estado. Mas como se o Estado não fosse regulado exatamente por uma classe social. Tipo, o Estado, os políticos, né, eles são representantes de uma ordem social, eles são representantes de um grupo social, eles não são representantes deles mesmos, eles não fazem leis só para eles mesmos, eles fazem visando beneficiar determinados grupos. Então o Estado, ele não está acima das classes, ele faz parte da estrutura de classes. A grande questão é que a gente vive num modelo de Estado democrático burguês, e o que a gente defende enquanto marxista-leninista é a tomada desse poder de Estado pela classe trabalhadora. Então significaria dizer, por exemplo, que a gente teria um Estado só para trabalhadores, ou pensando mais em trabalhadores do que em burgueses? Sim. Aí pergunta pro grande gênio, se existir só o trabalhador, quem que vai criar as empresas para poder gerar o trabalho? E isso não significa que quem cria as empresas não trabalha. Eu aqui na minha empresa, eu tenho funcionário, eu sou o primeiro a chegar e o último a ir embora. Olha, o que eu acho incrível é como que alguém ainda cai num papo desse. Sim. E a gente não esconde isso. Sabe por quê? Porque quem produz a vida é quem deveria ter o controle político sobre o desenvolvimento da própria vida. Ele esquece que para existir o trabalho, alguém tem que se dar o trabalho de assumir os riscos e montar o negócio. Será que esse grande gênio já investiu, já assumiu o risco para poder montar uma empresa? Já pagou funcionário, já pagou conta de luz, já pagou conta de água, já pagou IPTU, já pagou aluguel, já pagou direitos trabalhistas, já pagou maquinário, já pagou estoque, juntou o capital de giro. Não significa que um seja melhor do que o outro, ou que um não precise do outro. Essa é a realidade. Queira aceitar ou não queira aceitar. Sempre vai ter que ter alguém para poder assumir o risco e investir. E se esse alguém quer assumir o risco e investir, isso significa que ele é o dono. É difícil entender? Sabe, pensar, a pessoa que não faz porra nenhuma, que vive de sanguessuga a vida inteira, ela deveria ter esse tipo de privilégio? Agora, segundo o gênio, o patrão não faz porra nenhuma. Olha, amigão, eu trabalho de segunda a sábado, 13 horas por dia. Sabe por quê? Pra poder manter a empresa girando. Se eu parar hoje, existe várias pessoas, vários funcionários que dependem desse dinheiro pra poder levar pra suas casas e sustentar as suas famílias. E ainda o cara vem falar que o patrão é vagabundo. Olha, é de doer o ouvido mesmo. Que não é nem privilégio, né? É um direito. É um direito assegurado, né? Não é nem isso. Essa pessoa que não faz nada, que vive de renda, que vive da exploração. Pra ter renda, a pessoa tem que ter feito capital antes, né? Isso o quê? Isso cai do céu? Então, que vive nessa dinâmica. É ela que tem que dar as regras ou são as pessoas que constroem a materialidade do mundo que dão as regras? Porque sem o trabalho, sem a classe trabalhadora, nada disso aqui existiria. E sem o cara pra investir e criar o trabalho também não existiria, meu Deus. Olha, parece que está escutando uma criança falar. Nada. E a respeito do caráter de classes do Estado, tem um exemplo bastante palpável. Eu vou dar o meu exemplo pessoal, mas tenho certeza que muita gente vai se identificar. Uma vez eu fui assaltado. O cara me roubou sem conto. E ele cometeu um crime, ele me roubou dinheiro, né? Se eu denunciar ele pode ser preso. Até. Não denunciou? Tinha que ter denunciado, né? No meu último emprego, eu não recebi meu último salário. Era R$1.500 que eu não recebi. Eu fui roubado? Sim. Esse burguês, você acha que ele vai preso? Não. Olha, se você processar ele, com toda certeza, se ele não te pagar, ele vai preso sim. Inclusive, isso está previsto no nosso Código Penal. Mas eu esqueci, né? Você só fez essa comparação para colocar o vagabundo que roubou seu celular em situação de coitadinho, né? Eu tinha esquecido disso. Eu tenho certeza que muita gente já passou pela mesma coisa. Isso é o exemplo do caráter de classes do Estado. A burguesia não é punida da mesma maneira. Olha, o capitalismo, mesmo com todos os defeitos dele, é infinitamente melhor do que o socialismo. Se esse cara fosse falar tudo que ele acabou de falar na Coreia do Norte, por exemplo, não só na Coreia do Norte, Nicarágua, Sudão, Cuba, Venezuela, com toda certeza ele já teria sumido. Quem não lembra do americano que foi na Coreia do Norte, mexeu em um quadro na parede do hotel, foi proibido de voltar com os amigos dele pro país de origem dele. Depois de muita negociação, a Coreia do Norte liberou ele pra voltar. Quando ele chegou no país dele, ele estava em coma e dias depois
depois ele morreu. É isso que acontece quem pisa 1 milímetro fora das regras desses países. Por que esse pessoal, esses pseudo-jornalistas que vão visitar esses lugares, Coreia do Norte, quando estão lá, eles não fazem que nem quando faz aqui no Brasil. Alguém fala, olha, não pode fazer isso. Quando é aqui no Brasil, faz na hora. Não, quero nem saber. Eu vou filmar e pronto, acabou. Por que não faz isso lá? Porque sabe que não vai nem voltar pra casa. Na verdade, esses dois jovens dinâmicos, eles sabem que se eles fossem pra qualquer lugar desses que eles falam, né, que é muito bom, eles não poderiam nem falar o que eles falam. Porque, na verdade, não teria nem podcast, nem internet. Digita aí, vê se você acha aí um podcast da Coreia do Norte, ou da Venezuela, ou de Cuba, ou do Sudão, ou da Nicarágua, ou desses outros países. Pode ter certeza que você não vai achar. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.